Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Café Prosa e Saúde. Meu nome é Raíssa Morgana, eu sou estudante do terceiro período da Faculdade de Medicina do campus UniRV, Lusiânia. E eu sou a Maria Eduarda, acadêmica do terceiro período da Faculdade de Medicina da Universidade de Rio Verde, campus Lusiânia. E hoje nós vamos discutir sobre a influência dos hábitos de higiene na evolução imunológica e o desenvolvimento da resistência bacteriana na infância. Antes da gente apresentar o nosso convidado, a gente gostaria de agradecer a todos os ouvintes que estão nos escutando. E a gente também queria pedir para não deixar de se... A gente também queria pedir para seguir o nosso Instagram, que também é Café Prosa e Saúde. E para também que lá vamos postar vários conteúdos incríveis. E agora, que todos estavam esperando, nós vamos apresentar o nosso convidado muito especial, que possui uma vasta experiência na área da biomedicina. E nós estamos honrados em recebê-lo aqui, que tem tanto conhecimento para compartilhar nesse episódio. E, por favor, recebam o professor mestre Fabiano. Bom, olá a todos, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço de antemão o convite do podcast para estar aqui com vocês. Rapidamente, só para deixar registrado para vocês, para a gente começar esse bate-papo. Eu sou formado em biomedicina, sou mestre pela Universidade de Brasília, atuo na área de microbiologia há mais de 10 anos. Então, nosso intuito aqui é trabalhar um pouquinho sobre a microbiota, principalmente na primeira infância, né, para a gente conseguir tirar alguns mitos e verdades, realizações do dia a dia de cada um, que às vezes acontece da gente imaginar o que de fato pode ou não pode acontecer. Professor, agora a primeira pergunta que nós temos para você, que é sobre hábitos de higiene e a imunidade infantil. Como que esses hábitos eles influenciam na infância e o desenvolvimento dessa criança no sistema imunológico? E existe uma relação entre o cuidado com a higiene e a proteção do organismo contra doenças, de forma geral? Certo. Bom, antes de tudo, é uma excelente pergunta para a gente pensar em como que esses vulgos, germes, né, vão acabar atuando nessa criança, né? Então, o que vai acontecer? Essas bactérias que ali estão, elas vão trazer, quanto mais bactéria, maior diversidade, quanto mais contato que essa criança tiver com bactérias diferentes, com germes diferentes, de locais diferentes, de pessoas diferentes, melhor para ela. Melhor para a imunidade dela, para o desenvolvimento da imunidade, melhor para... vocês melhor para o quadro imunológico dela, então a resposta imunológica dela vai ficar mais acurada em relação às doenças que estão por vir ali, pensando numa virose futura, pensando diarreia, que criança é comum ter ainda mais na primeira infância. Então, quanto maior contato que ela tiver com diversas oportunidades ali de pessoas, objetos e tudo mais, melhor para esse fortalecimento da microbiota dessa criança, no caso, que seja, né, o famoso germe. Quanto mais germes a criança pegar, né, em contato, germes do bem, melhor para ela, né, futuramente ali, pensando no quadro, no sistema imunológico dela. Certo. E sobre os hábitos de higiene que são mais importantes para que elas desenvolvam esse sistema imunológico forte e eficaz, qual que seria a idade para começar a introduzir ela a esses cuidados? Bom, a época ideal não existe, porque a criança está em contato com essas bactérias do ambiente desde o momento do seu nascimento, independente se ela nasceu cesárea, se ela nasceu de parto normal, ela já começa a ter contato com a mãe, ali com a pele da mãe, com a pele dos pais, da família, dos irmãos, às vezes até dos pets, o que é muito comum hoje em dia. Então o pet cheira, o pet está junto, dependendo se a pessoa tem ali, principalmente felinos, eles acabam subindo até dentro do berço, né? E a criança tem contato. Então a microbiota não faz um mal, ele tem contato.
Isso ajuda muito no desenvolvimento dessa criança. Então, desde o começo, é claro que a gente recomenda, de preferência, evitar muito contato extremo dessa criança na primeiro mês, segundo mês de vida. Você não precisa pegar essa criança que ainda está em desenvolvimento, ela é muito imatura, né? Aquela fase imunológica ainda está bem novinha, a criança muito pequenininha, a criança muito molinha. A gente não coloca ela na terra, a gente não coloca ela na areia, a gente não coloca ela na grama, mas vale a pena sim ter contato dela com outras pessoas, como os pais, como os avós, os primos, né? Até mesmo os pets em si. Mas a gente evita muito dela tocar nas coisas, levar as coisas à boca, para evitar que se contamine com bactérias que vão fazer mal a ela. A maioria das bactérias fazem bem, principalmente as bactérias pensando na criança que está sendo alimentada por leite materno. Ela acaba tendo contato com as bactérias da mama, da mãe no caso, do peito da mãe. Por quê? Ela vai fazer o ato de sugar o leite ali e com isso vai vir o leite e também vai vir bactérias da mãe que são boas para essa criança. Então é importante ela ter esse contato. Mas caso eu não consiga amamentar por algum motivo, eu não consegui amamentar, meu filho tomou fórmula, alguma coisa, tem problema em relação à microbiota, ele vai ter uma mudança de microbiota, não vai ser tão igual da mãe no início, mas devido ao contato da mãe, dos familiares ali, aquela microbiota vai ser inserida na criança tranquilamente. Então não tem problema você usar fórmula ou usar outros recursos que não somente o aleitamento materno. Claro que se puder, se for possível, é preferível, mas não tem problema algum ou bloqueio de microbiota em relação a isso. Sim. E nós sabemos também que o saneamento básico no Brasil, em algumas regiões, ele costuma ser deficitário. E a higiene muitas vezes acaba sendo comprometida. Então, qual seria o impacto disso no desenvolvimento imunológico nessas crianças? Nossa, em relação a... Deixa eu pensar, agora saneamento básico é pesado. Olha lá. Em relação ao saneamento básico, fica complexo porque depende muito da região, depende muito da localização, da família, mas vamos ser clássicos aqui, famosas diarreias clássicas que a criança pode acabar pegando, algum enterovírus, alguma bactériazinha. Então, a ideia de saneamento, de quadros de higiene ali adequados na família, auxilia essa criança a evitar, porque quando você é muito novinho, ter um quadro diarreico, que seja por vírus, que seja por alguma bactériazinha, vai ser deletério para ela, que eu digo para essa criança, vai se fazer mal. Por quê? Essa criança acaba perdendo muitos nutrientes, acaba bagunçando a sua própria microbiota, o que altera um pouco o funcionamento do sistema imunológico. Funcionamento como assim? Quer dizer que deixa de funcionar? Não, não é que deixe de funcionar, mas simplesmente o sistema imunológico tem que começar a entender algumas bactérias próprias como bactérias do mal, como bactérias que estão fazendo mal, são elas que estão causando a diarreia. Na verdade foi devido a uma falta de saneamento, que foi o nosso exemplo, que ocasionou isso ali. Então, a questão imunológica que tem envolvida por trás desse problema se você tem um bom saneamento, se você tem boas condições de higiene, você consegue manter essa criança com a microbiota mais intacta, vamos colocar dessa forma, uma microbiota íntegra ali que está sempre presente e acaba protegendo ela. Justamente essa microbiota protege porque ela evita com que essas outras bactérias ou vírus entrem para fazer o mal. Então eles até podem ser que entrem em pequena quantidade e graças a essas bactérias do bem que estão no intestino dessa criança, esses vírus vão entrar, não vão fazer nada e vão sair da mesma forma que entraram, sem ocasionar nenhum problema nessas crianças. Professor, em relação à importância da lavagem das mãos, do banho diário, da higiene pessoal mesmo, né? Nas infecções das crianças, o que o senhor pode afirmar, especialmente em comunidades com poucos recursos, o quanto isso afeta? Certo. A higiene diária é muito importante, pensando em crianças de primeira infância, né, os bebezinhos recém-nascidos, crianças aí que estão começando a caminhar, a engatinhar.
É importante por quê? Porque criança é muito curiosa, né? Principalmente criança que está engatinhando, que está caminhando, criança leva tudo à boca. Então é importante você conseguir higienizar o chão, eu consigo passar um pano úmido, eu consigo higienizar o ursinho, o berço, o carrinho, o mordedor que essa criança utiliza, a chupeta que ela usa, a mamadeira que ela utiliza, porque fica muita bactéria, supondo na chupeta, muita bactéria da boca fica na ponta da chupeta. E aí aquela chupeta simplesmente ficou esquecida em cima da cômoda. E aí a criança começa a chorar, você pega a chupeta e coloca de novo. As bactérias que estavam ali se proliferaram. E agora que você insere novamente na criança, por mais seja da própria bactéria da criança, tem muito mais quantidade. Dependendo, pode ter vindo alguma outra bactéria, vai que um animal lambeu aquela chupeta, a chupeta caiu no chão e contaminou com alguma outra bactéria, você colocou diretamente na boca da criança. Então a criança agora ela pode vir a ter algum problema, que seja uma diarreia, que seja ali uma pequena febre, um mal-estar ali de um dia, 2, dependendo, mas pelo fato da gente ter esquecido de uma coisa simples, que era cuidar daquele objeto que caiu, da mamadeira que ficou, ou simplesmente, essa criança está tão limpinha hoje, nem saiu de casa, não precisa dar banho. Precisa dar banho sim, porque você tem que diminuir a microbiota que tem na própria pele. Ainda mais uma criança recém-nascida, que ainda está o umbigo, ali ainda não caiu, aquele cordão, restinho de cordão umbilical, você tem que higienizar muito bem, porque senão fica excesso de bactéria ali, e aí essas bactérias podem ocasionar, fazer mal para aquela criança, fazer com que ela piore, não tenha uma evolução esperada, uma resposta, um crescimento tão bom, devido a um pequeno fato de não ter tomado um banho no dia certinho, não ter tomado cuidados básicos de higiene. Professor, seguindo nessa linha de pensamento, na sua opinião, como os hábitos de higiene estão relacionados com a prevenção de doenças virais e bacterianas que afetam as crianças em cidades como Lusiânia? Bom, os hábitos de higiene que a gente consegue imaginar assim, que podem acabar afetando é justamente esses cuidados. E os cuidados que eu digo não são só cuidados que tem que ter, mas também a gente tem que evitar um pouco. Um exemplo, a gente acabou de passar por uma pandemia recente, onde o uso do álcool em gel foi discriminado, assim, tinha que usar álcool em gel para tudo, todo lado, entrava no banco, pegava um dinheiro, pegava uma moeda, abria uma maçaneta da porta, então a gente usou demais. Algumas crianças vieram nessa época da pandemia que usar muito álcool em gel é normal. Não estou dizendo que não pode, mas usar demais também é ruim, porque ela não tem contato com as bactérias que ela tem que ter contato, que vão fortalecer essa criança. Assim como ter contato demais também é ruim, porque contato demais faz com que essa criança não consiga crescer, porque ela está sempre constantemente doente. Isso é ruim. Então, você está num ambiente que está muito sujo ou que está limpo demais, pode ocasionar esses extremos. Então nem tem que estar muito sujo, mas também tem que estar 100% limpo, pensando justamente que essa criança tem que ter contato para poder sempre estar fortalecendo o sistema imunológico, sempre estar conseguindo fazer com que tenha uma evolução dela, no decorrer da vida dela ali natural. Ela vai crescendo, ela vai saindo da primeira infância, ali começa a engatinhar, começa a andar, começa a comer sozinho e tudo mais. Isso são etapas que tem que acontecer, a gente não pode bloquear isso dentro de um desenvolvimento infantil inicial. Uhum. Agora, entrando na parte da resistência bacteriana, nós vemos atualmente que um dos maiores problemas na medicina é esse aumento indiscriminado do uso de antibióticos. Muitas pessoas usam como automedicação, fica um pouquinho doente e já vai lá e usa o medicamento. E países como o Brasil, que ainda está em desenvolvimento, a gente vê que isso é bem frequente. E como que esses hábitos de higiene e esse uso excessivo desses medicamentos vão contribuir para esse fenômeno da infância, que seria a resistência, Uma excelente pergunta. Em relação a toda essa questão da resistência bacteriana, a gente tem que voltar um pouco na história para conseguir entender como é que essa criança foi criada desde o começo. Se ela foi exposta a algum agente o que? Contata outras bactérias, ou foi só ficando dentro de casa,
É uma criança hoje que a gente pode considerar uma criança que nasceu na época do Covid, que o uso de álcool gel, álcool em geral, antissépticos e tudo mais era muito aflorado? Ou é uma criança que nem a gente colocava de antigamente, uma criança raiz, uma criança que vai para a rua, anda descalço e tudo mais? A gente tem que pensar por quê? Uma criança que a gente tem muito cuidado na primeira infância, ela tem muito mais problemas alérgicos às vezes. E aonde tem o maior problema na população pediátrica hoje é na prescrição. Não é nem tanto a automedicação. A automedicação a gente tem isso muito mais voltado nos adultos, que os adultos ficam preocupados com isso, de sentir uma dorzinha, vou tomar um remedinho que algum vizinho tem e me deu. Eu nem fui no médico. Mas a criança não. A criança, o adulto, ele tem muito mais medo de tratar a criança de forma incorreta. Só que a criança, às vezes, é mal diagnosticada. Um exemplo, a criança vai lá, tem uma tosse, tem uma famosa bronquiolite, tem uma asma, uma rinite, e aí você simplesmente sente o quê? O clínico, ele percebe e fala, provavelmente é viral, mas vou te passar um antimicrobiano, um remedinho, para que você utilize. Ou às vezes ele nem passa, mas aí você pensa, nossa, o médico não sabe de nada, saí de lá e não ganhei uma receita, não saí com remédio na mão, logo eu tenho aqui em casa que o meu vizinho me deu e o filho do meu vizinho melhorou, logo eu vou dar para o meu filho também, vai melhorar. E aí você começa a tratar a criança de forma incorreta. Você começa a colocar nessa criança um antibiótico que não tinha necessidade. E aí você começa a desenvolver um pouco de resistência bacteriana nessa criança. Resistência por quê? Porque você utilizou o antibiótico errado, no momento errado, na dose errada, do jeito errado. Isso é o que a gente está enfrentando hoje com os adultos do mundo atual. Quadros de resistência. Que quando você for buscar nessa visão desses adultos, você vai ver que lá na primeira infância, você vai ver que as pessoas que hoje ficam muito doentes, às vezes foram pouco expostas lá atrás. Não saíam para brincar na rua, não jogavam bola, não jogavam peteca, não jogavam queimada. Então essas crianças que não brincam tanto em contato com bola, com pipa, com carrinho, bolinha de gude, na areia e tudo mais, tem maiores problemas, vamos colocar assim, que ela tem uma imunidade menos agressiva, uma imunidade que não foi tão apresentada a diversos patógenos, diversas partículas que vão fazer bem para ela, para o sistema poder responder. E aí simplesmente essa criança foi muito protegida, fica doente constantemente e sempre foi exposta a remédio, algum tipo de remédio, algum tipo de medicamento que nem sempre foi prescrito pelo médico. O médico, quando foi consultado, os pais já falavam, ai doutor, já tratei com tudo que eu tinha lá em casa e ainda assim ele não melhorou. Isso é muito comum. Vocês brincavam na rua? Sim, muito. O que vocês faziam brincando? Aí jogando bolas, soltando pipa também. Olha lá. Queimada, futebol também tinha. Descalço? Sim. Olha só. E hoje em dia a gente vê, né, que as crianças só ficam no celular e não interagem de forma alguma com nem a outra criança da mesma idade que ela tá ao lado. E eu tava vendo também, que eu às vezes escuto também outros podcasts da saúde, que até a questão da posologia, não sei um outro termo melhor para poder explicar, a dosagem dessa medicação, muitas vezes é até difícil para a indústria farmacêutica produzir, porque não se tem muito desenvolvimento para crianças, porque muitas vezes os pais não querem submeter os filhos a pesquisas mesmo. Então acaba que vai usando ali de forma indevida uma posologia, uma dosagem maior para a criança, então vai aumentando mais ainda essa resistência. Tem isso. Isso é muito comum, principalmente que a gente colocou na automedicação. Automedicação dessa porque eu recebi uma receita do médico para usar determinado remédio, só que eu tomei de forma incorreta e sobrou um pouquinho, sobrou um restinho no frasco. E meu filho está passando mal, eu falo, se para mim, que tenho tantos anos, tantos quilos, eu tomava 10 ml, para o meu filho, fazendo a proporção, fazendo um ajuste, vai dar 2 ml. Eu dava para a criança
Ah, melhorou, olha só que coisa boa. Mas não é bem assim que funciona. Então, o desenvolvimento de medicação, principalmente para a indústria, é muito complexo, porque o metabolismo da criança é diferente. Sim. O metabolismo do adulto a gente compreende como ele funciona. O da criança é mais acelerado. O da criança a depuração é diferente. Quanto tempo aquela medicação pode ser que fique ou funcione. Por isso que a gente não pode, em hipótese alguma, dar uma medicação para uma criança sem constar no pediatra, sem levar nem que seja na UBS, sem levar no postinho de saúde, para ter uma intervenção ali, para o clínico poder olhar e conseguir saber de fato se precisa daquela medicação. E justamente isso, se para ele que tem o conhecimento já é difícil, imagina para a gente que está em casa com o resto de um frasco que eu nem sei se está funcionando mais. Imagina a dificuldade que é isso hoje em dia. Então a gente evita muito usar a medicação de forma aleatória. Por isso que uma vontade que eu deixo, um recado que eu deixo para todo mundo é: bota a criança para a rua, bota a criança para fora, bota ela para brincar, bota ela para ter contato com a grama, pisar na grama descalço, bota ela para ter contato com a areia, bota ela para ter contato com o vento. Até os pets, né? Até os pets. Não precisa ter medo do pet. Ai, mas o meu cachorro, a criança é muito novinha. Calma. Se ele está ali com você, vai de pouquinho em pouquinho introduzindo ele na rotina da criança. Mas em questão de uma semana, 15 dias, um mês, ele já está ambientado. E a imunidade da criança, a microbiota, né, as bactérias daquela criança vão conseguir entender aquele animal. Então ela não vai rejeitar, ela não vai ter problemas em relação à presença desse animal ali. Isso é muito bom. Então você mantém aquela família unida, você não tem que tirar um membro da família, que hoje em dia a gente considera o animalzinho, né, nosso pet, como um membro da família. Então como é que eu vou... eu tenho um filho agora recém-nascido, eu tenho que pegar meu cachorro, ele sempre dormiu comigo na cama e agora eu tenho que colocar ele no canil lá fora, ele tem que deixar ele fora de casa. Não necessariamente, no primeiro dia, segundo dia, porque ele tem que conhecer a criança, concordo, tem que ter um distanciamento, uma aproximação, mas não é bem assim. Então o mundo está evoluindo cada vez mais, a gente consegue contornar essas situações. E quanto mais essa criança for ser exposta, melhor para ela também, tá? Para toda a família e para ela. A gente já debateu um pouco aqui sobre a questão de uma orientação para os pais, mas qual que seria uma recomendação assim, mais direta para os pais não comprometerem tanto a resistência nas crianças? E se tem um risco de criar essa resistência se os antibióticos eles forem usados de forma inadequada, como um tratamento não completo ou mesmo sem necessidade, né? Achou que a criança estava precisando e não estava. Nossa, em relação à criação é complicado, porque é muita de cada vertente. Mas a recomendação que eu deixo realmente é: expõe a criança a diversas situações possíveis, claro que de forma controlada, de forma com cuidado ali, sob orientação, caso tenha medo de fazer sozinho, mas tem que expor essa criança a diversos antígenos, a diversas possibilidades ali, a grama, a areia, o ambiente, a piscina, a água do tanque, a água do filtro, a água da torneira, o que for, banho de chuva, banho de mangueira, porque isso vai fazer bem para essa criança. Em relação à medicação, jamais dá um medicamento, dá um remédio que você não sabe para que serve, ou se ele serve para o adulto, não quer dizer que ele vai servir para a criança. Então não dá o remédio para a criança de forma alguma, sem orientação de um profissional de saúde. Então, na dúvida, procura o seu médico, vai lá, mostra, leva a criança, ele vai avaliar, ele vai ser um profissional mais indicado para conseguir saber se realmente precisa da medicação ou se simplesmente espera um pouquinho que o sistema imunológico dessa criança vai conseguir agir e já ela melhora e vai sair correndo, brincando para todo lado aí novamente. E hoje assim a gente vê, né, que a gente consegue comprar muito fácil os remédios na farmácia. Então assim, os pais eles medicam as crianças sem medo algum. Eles simplesmente, eu vi na internet que esse remédio aqui é bom para isso. Eles vão lá, compram e medicam a criança. Isso é um perigo. Porque pode haver assim, algumas, como posso dizer,
Como é que é conta? Conver. Eu esqueci a palavra disso. Reações. Pode ter algumas reações, né, do remédio, então assim, isso é muito perigoso para a criança. Então os pais têm que ter a informação adequada que não é correta. Você comprar um remédio e só porque eu vi na internet que é bom, dá para o meu filho. Hoje em dia é muito comum a gente colocar tudo na internet. Como você colocou. A gente pesquisa, nossa, meu filho está tossindo logo. Aí o Dr. Google fala que ele tem uma bactéria na garganta. E é comum você ter bactéria no seu corpo todo. Não é porque ela está lá que você tem que combatê-la. Você tem que tirar essa bactéria. Simplesmente você tem que fazer de alguma forma, entender o que ela está causando, se é ela de fato que está machucando, agredindo seu filho, ou se ela só está lá mesmo. Por isso que quem tem que decidir pelo tratamento, eu entendo a nossa angústia como pai, de querer tratar, mas às vezes tem que deixar a criança realmente apresentar algum sintoma mais forte para a gente poder levar no médico e conseguir ter uma orientação mais adequada, e aí sim a gente usar uma medicação mais direcionada para aquela criança. E sobre os hábitos de higiene, que às vezes algumas famílias costumam ter bem exacerbado, como desinfetante, sabonete antibacteriano, na casa só tem aquele tipo de produto, como que eles aumentam essa resistência e como que a gente pode equilibrar esses produtos de limpeza e o cuidado com esse microbioma da criança. Certo. Em relação a esses produtos, tem várias funções. Se você for utilizar ele depois de um procedimento cirúrgico para fazer uma higienização adequada ali, dar um banho mais completo, vamos colocar dessa forma, tudo bem, não tem problema usar de vez em quando, mas não pode ser constante. Esse excesso de higiene não pode ser constante, porque senão essa criança em desenvolvimento, ela não vai ter acesso àquelas bactérias que vão fazer bem a ela também. Então, como dosar isso? É só pensar. Eu preciso realmente usar esse sabonete? Eu preciso usar mesmo esse tanto de álcool gel? Será que sim? Um ambiente aqui em casa é controlado, só entra a família, então não preciso toda hora ficar limpando extremamente. Não há necessidade. Não, vou receber, hoje é uma festa, vieram 50 pessoas aqui em casa, então como será? Vale a pena aí sim você fazer uma higienização mais adequada, um pouco mais de cuidado, minúcia na hora de limpeza, mas no hábito do dia a dia, no banho normal, na alimentação normal, porque a gente pode utilizar ali água e sabão clássico. Você consegue higienizar a louça, você consegue higienizar várias coisas sem comprometer a segurança da família como um todo. Ao invés de ficar tendo esse extremo cuidado com a criança, você tem que ter, na verdade, um cuidado no geral. Então, se cuidar demais também pode fazer mal. Então é importante a gente conseguir dosar. Então, em algum momento que eu realmente preciso de um cuidado a mais, utiliza os produtos. Agora, é o dia a dia, o trivial, não precisa utilizar. A gente consegue fazer esse jogo de cintura ali de acordo com o dia a dia de cada família, de cada rotina, em relação ao que tem, o que acontece naquela casa. Professor, agora em relação aos fatores, socioeconômicos e ambientais, qual dica que o senhor daria para aquelas pessoas que não têm tanto acesso, não têm tantas condições financeiras de comprar esses produtos para limpeza, sem que isso afete tanto economicamente elas, que elas consigam ter esse hábito de higiene com seus filhos, só que sem gastar muito? Certo. A melhor forma, mais econômica, mais direcionada, que mais dá certo, é a famosa água e sabão. Água que tem disponível. Mas eu não tenho água encanada, eu não tenho saneamento básico aqui na região, mas você consegue ferver uma água antes de utilizar, de tomar água para beber. Vai tomar banho, tenta evitar locais que seja uma água muito terrosa, uma água muito duvidosa. Quando chove, que é muito comum criança ter que tomar banho de chuva, evita com que essa criança fique pulando em poça de lama muito tempo.
ou que ela vai e acaba tomando aquela água de lama. Então, simplesmente você utilizar água e sabão para higienizar sua casa, o chão da sua casa, os utensílios domésticos e o banho, você já consegue fazer muito com isso. E muitas pessoas acabam menosprezando água e sabão, pensa que o álcool é melhor. Ele auxilia, mas água e sabão tem o seu valor e tem que continuar sendo usada constantemente. Ainda em relação a essa limpeza, né, dos quartos, mamadeiras, brinquedos, o senhor daria alguma dica de qual a frequência que tem que limpar esses utensílios ou essas áreas para a criança brincar? Tudo depende em relação à idade da criança. Pensando numa criança ali que está engatinhando, uma criança que está nessa primeira fase, de preferência, no mínimo diariamente. Se conseguir mais que uma vez ao dia, interessante. Por quê? Porque fica muita bactéria que é do pisar, da chinela, do sapato. Então essa criança ainda não está tão preparada, mas uma criança maiorzinha, pelo menos uma vez ao dia no geral, né, conseguir passar um pano úmido na casa, ou higienizar ali os móveis onde essa criança fica brincando, faz bem. Em relação aos brinquedos, depende muito da qualidade do brinquedo. Em relação a ser um brinquedo de pelúcia, você não pode lavar todo dia, porque senão estragar muito rápido. Mas se é um brinquedo que permite que você higienize, que você passe um paninho, e você conseguir passar esse paninho, dependendo de como a criança brinca, se ela brincar num local com muita sujeira, com areia, com terra, aí vale a pena você ter que lavar após o uso, né? Você tem que limpar, mas se é um brinquedo que ela só usa dentro de casa, você pode limpar quando tiver um tempo. Então junta todos os brinquedos e acaba limpando uma vez por semana, passando um pano, passando álcool ali, que já auxilia muito na higienização daqueles utensílios para aquela criança manter uma brincadeira saudável, né? Por fim, qual que seria a sua visão também sobre o futuro da saúde aqui em Lusiânia, especialmente no que diz respeito sobre combinar essas práticas de higiene e um acesso adequado desses tratamentos médicos? Tem um caminho para reduzir essa incidência das infecções bacterianas na infância, ou você acha que seria um caminho difícil de caminhar? Não, é uma pergunta muito interessante, porque como que a gente consegue melhorar essa nossa resposta, principalmente com as crianças, fazendo com que elas frequentem mais, a gente consiga levar elas mais no médico, consiga levá-las nas consultas, eles façam acompanhamento de fato, porque como a criança faz o acompanhamento correto, ela fica menos doente. Uma criança que brinca mais na rua, uma criança que nem vocês falaram, vocês também brincavam bastante, são crianças que não têm tanta doença, são crianças que não têm que usar medicação. Então como que a gente preserva esse medicamento que a gente tem hoje, esses remédios de hoje, a gente preserva fazendo a criança brincar. A gente faz com que a criança saia de dentro de casa, evita o uso do celular, do tablet, do videogame, da televisão, e vai brincar embaixo do condomínio, embaixo do bloco, vai brincar na quadra de futebol, na quadra de areia, porque isso faz com que a criança fique menos doente. Ficando menos doente, usa menos remédio. Usando menos remédio, mais ela fica preservada se precisar lá na frente. E sempre que for possível que a criança estiver doente, leve num profissional para ele ter essa visão, esse olhar do cuidado mais assertivo, prescrever a medicação correta se for necessário. Sim, deixar a criança ser criança. Justamente. Como é bom ser criança, não tira isso dela. Vamos deixar essa criança cada vez mais sair da tela e pintar uma tela. É mais interessante se sujar com a tinta do que com o tablet. E para finalizar o episódio de hoje, a gente trouxe uma pergunta de um convidado, que ele tem algumas dúvidas e queria que você sanasse elas. Oi, Everson. Bem, eu tenho uma dúvida. Meu nome é o Everson e a minha dúvida é que algumas pessoas falam que é importante que as crianças, principalmente aquelas que estão na fase oral,
que elas possam brincar no chão, brincar na lama, pegar alimentos que caíram no chão e comer, para o fortalecimento da imunidade. O que a ciência diz sobre isso? Bom, em relação à ciência, é muito controverso. Tem os pesquisadores que defendem que a gente tem que expor essas crianças cada vez mais precocemente. Tem os pesquisadores, a parte da Sociedade Brasileira de Pediatria, que defende que tudo tem um meio termo, como expor, quando expor e tudo mais. Eu tenho 3 filhos, então como eu faço, né, dentro da minha casa, eu coloco os meus filhos em contato desde o primeiro momento. Então eu tenho cuidado, é claro, de a criança se sujar, de colocar essas coisas, essas sujeiras na boca, igual foi questionado. Tenho muito cuidado em relação a isso, mas eu deixo a criança ser criança. Eu deixo ele caminhar, eu deixo eles engatinharem, deixo eles brincarem soltos e à vontade. Então, assim, o que eu consigo perceber ao longo do tempo é que as crianças ficam menos doentes. Então, é uma recomendação de um pai para outro. Simplesmente deixa a criança brincar. Claro que se ela ficar doente, vai ao médico, faça um tratamento. Mas se não, quanto mais ela brincar, quanto mais ela tiver contato, melhor. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. A gente queria agradecer pela presença do Fabiano, pela disponibilidade dele de trazer os conhecimentos, de ter essa conversa boa com a gente aqui. E muito obrigada, a gente fala o nome do podcast, né? Isso. E obrigado também pelos nossos ouvintes que acompanham todos os episódios. E se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão de um próximo episódio, convidado, vocês entram em contato conosco pelo nosso Instagram, que chama Café Prosa Saúde. E até o próximo episódio. Obrigado. Até mais, galera.